Glória a Deus. Abre a sua Bíblia aí no. A palavra hoje vamos falar sobre semente, sobre reino. Você vai abrir no livro de Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, vamos ler a partir do versículo 1, para que venha ter o entendimento. Você que nos assiste também pela internet, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E a palavra, eu tenho certeza que ela vai falar ao teu coração. Mateus 13, a partir do capítulo 1, fala sobre a parábola do semeador. O texto começa assim: tendo Jesus saído de casa naqueles dias, estava sentado junto ao mar, e juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: eis que um semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Aqui eu já entendo algo, que nem tudo que cresce rápido quer dizer que vai vingar. Essa semente caiu em uma terra e cresceu rápido, porque tinha pouca terra, mas logo veio o quê? Logo nasceu porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Então, crescimento importante é ele crescer com raiz. Não adianta florescer e morrer, né? Então precisa de raízes para tudo. E Jesus segue dizendo: a outra caminhou entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. A outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, e ouça. Amém? Já oramos pela palavra. Jesus aqui está falando sobre sementes, sobre vida, sobre salvação. E o texto fala que ele estava no mar, junto ao mar, pregando para uma multidão de pessoas. Porém, ele pregava para essas pessoas em forma de parábola. Ele não falava abertamente para as pessoas entenderem. E os discípulos questionam a Jesus por que ele estava falando dessa forma. E aí o texto no capítulo 10, no versículo 10, fala assim: e cercando-se dele os discípulos disseram-lhes, pois que eles falas por parábola? Por que o Senhor está falando por parábola? Porque o Senhor está contando uma história que é difícil de compreender. Ele respondeu e disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará até em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por parábola, porque eles vendo não ouvem, ouvindo não ouvem, eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvires, mas não compreenderes,
E vendo, vereis, mas não recebereis, porque o coração deste povo está endurecido. E ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Por enquanto, quero deixar uma ressalva aqui. As pessoas estão com o coração o quê? Endurecidos. Não é porque Jesus não queriam, é porque Jesus percebe e tem que se cumprir. É que eles estavam ali, mas não de bom grado. Eles não estavam curiosos, mas o coração daquele povo estava endurecido. Então, às vezes, estamos levando uma semente, às vezes estamos pregando para pessoas que o coração está endurecido. Elas não querem ouvir, pode até nos dar atenção, pode até ser educado, mas o ouvido está fechado. Às vezes saímos para evangelizar e as pessoas nos recebem bem, nos tratam bem e até prometem que virão aos cultos, até prometem que virá um evento, mas na realidade elas não aparecem. Então é isso que Jesus estava falando. Aí ele fala no versículo 16: bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que verdes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Às vezes a gente fala, como foi bom o tempo dos discípulos, dos apóstolos, porque eles beberam da fonte, né? Eles conversaram, eles aprenderam com Jesus, conversaram com Jesus, andavam com Jesus. E os profetas que passaram antes deles, que tinham certeza de que Jesus era o Filho de Deus, que tinham certeza que Deus enviaria, tanto é que o profeta Isaías já falava de Jesus, mas eles creram na palavra, eles creram nas profecias, mas eles não ouviram a voz de Jesus. Simeão, quando ele pega Jesus no templo, que ele apresenta ao Senhor, ele fala: agora pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a salvação de Israel. Então, Jesus está falando disso. Vocês estão privilegiados por estarem ouvindo da minha boca coisas que as pessoas antes de vocês creram, sem nem ao menos verem ou ouvirem essas palavras. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, aquela semente que caiu no caminho está significando aquela pessoa ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo. Vem o maligno, arrebata o que foi semeado no seu coração. Então a semente foi semeada onde? No coração. Mas o maligno vem, arrebata e tira o que foi semeado. Então é um ensinamento para a gente que está começando, para a gente que está falando do amor de Jesus, entender a questão da semeadura. Que nem todos que ouvirão estarão aqui. Nem todos que foram convidados estarão aqui conosco. Nem todos que forem evangelizados alcançarão, porque os corações estão fechados. Aí Jesus segue: porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Tem pessoas que ouvem logo a palavra, né? Recebe logo com alegria, ele fica naquele momento gostoso, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. São aquelas pessoas que a palavra ele recebeu logo, mas ele ainda está num processo.
Qualquer coisa ele se ofende, qualquer coisa ele, sabe? Então é necessário a gente entender esses tipos de sementes, esses tipos de colheita também, que tudo isso está inserido dentro deste contexto da salvação. Jesus fala, e chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, se escandaliza. Almeida, né? Almeida fala que logo ele se escandaliza. Então, por isso que a gente vê, as pessoas aí vendo aquele amor, naquele primeiro amor, qualquer problema que tem, ele se escandaliza. Porque a semente ainda não caiu no lugar certo. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Está vendo? Por isso que te vê, muitas das vezes, os filhos, os amigos, dentro desse contexto, são pessoas que ainda não receberam de fato a palavra da forma correta. Essa classe aqui não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegando a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Que é os cuidados? As festas, tudo que atrai a gente, tudo que atrai a nossa alma neste mundo, acaba sufocando, porque essas coisas estão maiores do que a palavra dentro do nosso coração. A alma está sendo mais alimentada do que o Espírito. Aí no versículo 23 diz, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá frutos, e produz a 100, outro a 60 e outro a 30. Então o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Então todo aquele que ouve, compreende, ele dá fruto, e os frutos dele dão outros frutos e mais frutos. Então é necessário ouvir e compreender a palavra. Então, dentro disso aqui a gente pode entender por que muitas pessoas, até do nosso redor, até da nossa família, até do nosso convívio, estão afastadas do Evangelho, porque elas ouviram e não compreenderam, ou elas um dia foram uma semente que caiu na beira da estrada, às vezes é uma semente que caiu em meio a pedregulho, então ela está ali naquele processo, mas se ela não chegar a alguém para remover do lugar e colocar no lugar certo, ela vai acabar morrendo. Então nós precisamos entender essa questão da semeadura. Como está o nosso coração? Qual a semente que foi lançada? Creio eu que nós estamos inseridos nessa aqui, que foi semeado em boa terra, e que ouve e compreende a palavra do Senhor. E Jesus conta assim outras parábolas, sobre o grão de mostarda. Jesus conta a palavra sobre o trigo e o joio, A do joio é no 24, fala assim aí, propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Retirou-se, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então razão o joio? E lhes disse, o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos lá arrancá-lo? Porém, ele lhe disse, não, porque ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele? Deixe crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhe primeiro o joio, e atai-o em molhos para
queimar, mas o trigo juntai-o no meu celeiro. Então, Jesus está mostrando classe de pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas de fato elas não ainda se converteram. E o joio e o trigo, ele cresce junto. Aquele que entendeu, aquele que não entendeu, cresce todo mundo junto. E no final, Cristo é quem fará essa separação de cada um. Amém? Jesus, ele explica a parábola do joio para seus discípulos, em particular. No versículo 36 ele fala: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando ao pé dele, seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Está vendo? O inimigo é o que o semeou. É o diabo. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem aos seus anjos, e eles colherão o seu reino, colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e todo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Olha só, olha o joio que é. Quem semeia isso, quem é? Satanás, o diabo que semeia. Então ele colherá, os anjos do Senhor colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, lançá-los-ão na fornalha de fogo, e haverá pranto e ranger de dentes. Nós sabemos que esse lugar é o inferno. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então tem várias parábolas. A parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. Então todos esses aqui são ensinamentos de Jesus para nossas vidas. Por isso nós precisamos estar atentos, nós precisamos buscar ao Senhor em tempo e fora de tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas. Se estamos aqui nessa terra, é porque o Senhor Jesus preparou esse momento para a gente. Precisamos entender que a palavra de Deus ela precisa ser semeada, mas semeada com sabedoria e com inteligência. Mas em meio a essa semeadura nós erramos e nós não sabemos de fato quem é quem. Note que o diabo ele vem e semeia escondido, nós não sabemos. Mas também tem situações que nós não vamos poder arrancar o joio. Vai ter que deixar crescer junto. Mas naquele grande dia, o Senhor Jesus vai separar os que são dos que não são. A questão é que nós estamos separando. Nós estamos arrancando o joio e ferindo o trigo. Quando arranca-se o joio, o trigo também é arrancado. Quando é isso? Muitas das vezes temos uma família completa numa igreja, fazendo a obra, mas naquela família tem uma ovelha desgarrada, tem uma pessoa que não entende, não compreende, aí às vezes tratamos com dureza, muitas das vezes arrancamos de qualquer forma, e aí toda a família também é arrancada, porque de algumas atitudes. Não está falando de não corrigir o problema, Jesus não está falando disso, porque tanto o trigo como o joio será limpo. Tanto o trigo como o joio será cuidado. Tanto o trigo como o joio estará tendo os mesmos cuidados até chegar o dia da colheita. Então, se o trigo é corrigido, o joio também será corrigido. Se o trigo é colocado no canto um pouquinho para entender, o joio também.
A questão que Jesus está falando é de arrancar ele do meio do trigo. Por isso, precisamos compreender, amém? Então, essa é uma breve palavra, um breve entendimento, creio eu que para este tempo, sobre sementes, sobre semeadura. A vida é feita de sementes, nós plantamos e colhemos. Nós plantamos aquilo que nós colhemos. Então, se plantamos, se semeamos com lágrimas, voltará com alegria consigo, trazendo os seus molhos. Então, há um tempo para todas as coisas, há um tempo de plantar, há um tempo de colher, há um tempo de sorrir também, há um tempo de chorar, há um tempo de abraçar, há um tempo de se afastar, há um tempo de ficar só, há um tempo de estar nas multidões. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Amém? Vamos ficar de pé. Maravilhoso Deus, eterno, bendito Pai, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Eu te agradeço pelo ar que nós respiramos, te agradeço por essa igreja, por esta casa de oração. Eu te agradeço, Senhor, por tudo, e que nós viemos a ser bons semeadores, possamos compreender a tua palavra e semear em terra fértil, e que essas raízes cresçam para que possamos ser planta nova, plantados junto a ribeiros de água. Leva-nos em paz, dá-nos uma semana abençoada, em o nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você, e você diz amém. Está encerrado em nome de Jesus. Amém.